Oi, tudo bem? A lírica grega. Continuando a introdução deste livro, Lira Grega, antologia de poesia arcaica, organizado pela Juliana Ragusa. Continuando aí nesse prefácio, em que ela fala da Mélica grega antiga e dos seus 9 poetas e canções. O cânone dos 9 poetas, né? Como que surgiu isso? Como que isso foi organizado lá na Biblioteca de Alexandria no século III, na época helenística? Primeiramente, a circulação dessa poesia mélica, ela foi feita de 3 maneiras: oralmente, e isso é o que mais prevaleceu, em performances originais, nos simpósios, nos festivais ou nas casas dos tiranos. E essa circulação oral da poesia foi motivada pelas memórias das canções. Então a pessoa guardava aquilo, como você repete uma canção e você fica martelando na sua cabeça. Assim também acontecia com essas poesias mélicas. Eles cantavam isso, né? Eles reproduziam mentalmente, na memória, pelo exercício da memória, essas canções. Cultivadas também pelas comunidades, pelas famílias, pelas pessoas que assistiam aquelas performances. O segundo modo de circulação da poesia mélica foi nas inscrições celebrativas aos poetas ou aos eventos. Então, em alguns documentos aparecem inscrições celebrando os poetas. Aquele poeta Píndaro foi celebrado aqui nesta cidade, né? Ele fez uma canção mélica em homenagem a algum deus. Então, algumas inscrições preservam o nome desses poetas ou celebram a sua poesia. E o terceiro modo de circulação da poesia mélica é a cópia em volumes de certo restrito. Então, assim, essa terceira circulação, que a gente pensa que seria o mais comum, não é. A questão do papiro vai entrar bem mais tarde na Grécia arcaica, e a inscrição das poesias em volume, isso é bem tardio. Então essas cópias em volume não acontecem assim rapidamente. Então nós temos aqui uma diferenciação entre leitura versus escrita. O exercício de uma não implica o uso da outra. E os papiros, que eram caros. Mas existem alguns fragmentos dessas canções em papiros. Não existe um volume certinho. Por exemplo, isso aqui é a obra de Safo. Não existe. Nós temos fragmentos desses poetas, fragmentos esparsos. A Biblioteca de Alexandria. Então é preciso a gente falar dessa biblioteca, porque foi lá que acontece a compilação, edição, a cópia desses fragmentos, dessas canções dos poetas arcaicos. A Biblioteca de Alexandria, ela organiza a antologia desses poetas. Como eu já mostrei em outro vídeo, nós temos vários textos desses poetas arcaicos nessa famosa antologia, e a biblioteca, então, ela organiza isso no século III a.C. Aristófanes de Bizâncio, que viveu de 258 a 180 a.C., ele organiza essa poesia fragmentária, que chega ali na Biblioteca de Alexandria por meio dos papiros. A poesia em si, ela aconteceu, por exemplo, Alckmin, que seria o primeiro aí cronologicamente, em 620 a.C., Píndaro, que seria o último, 446 a.C. Então nós temos uma distância considerável entre a produção da poesia arcaica, começando com Alckmin e terminando com Píndaro, e a Biblioteca de Alexandria, que é quando esses fragmentos dessas canções vão ser compilados, copiados, editados, organizados na antologia.
é uma distância nada desprezível e atinge a dimensão cultural. Então aquilo já é patrimônio da cultura grega. Aquelas canções do período arcaico sendo compiladas agora no século III, elas pertencem ao patrimônio cultural. Aí na era helenística, nós temos o olhar desses eruditos para estas obras, para esses fragmentos, e a mudança das condições fundamentais de produção poética. Agora eles conseguem reproduzir esses fragmentos em papiros. E a relação entre o poeta e a audiência não é a mesma, porque essa poesia, quando ela foi produzida, ela existia para a performance. Era uma poesia para uma assistência de pessoas. Aqui não, aqui eles estão compilando lá na biblioteca. Imaginemos o silêncio daquela biblioteca, as pessoas copiando aquilo, produzindo. Então esse Egito dos Ptolomeus, ele tem como língua franca o grego. E ali nós temos a produção de escribas, copistas, profissionais, filólogos, eruditos que vão trabalhar para guardar em Alexandria esses escritos antigos. Aqui a autora vai falar da importância disso. O Ptolomeu I Sóter, o apelido dele era Sóter, ele foi um general aí do príncipe Alexandre o Grande, e ele funda a Biblioteca de Alexandria. O Alexandre o Grande tinha sido pupilo de Aristóteles. Aristóteles morreu em 323 a.C. Ou melhor, o Alexandre morreu em 323 a.C., enquanto expandia o seu império. Ele tinha sido pupilo de Aristóteles. A biblioteca foi fundada então sob a inspiração aristotélica, cuja chama foi mantida por Demétrio de Falero, que tinha sido pupilo de Teofrasto. Este sim havia sido discípulo de Aristóteles. Então nós temos aí o Ptolomeu I Sóter fundando a Biblioteca de Alexandria, e depois essa inspiração aristotélica. Se o próprio Alexandre tinha sido discípulo de Aristóteles, o Demétrio de Falero, discípulo de Teofrasto, o Teofrasto, discípulo de Aristóteles, então nós temos essa inspiração aristotélica. Na verdade, a Biblioteca de Alexandria ela era uma casa ligada ao museu, ou Museum, que era a Casa das Musas. Então, ela era uma das salas desse grande complexo, o museu, erguido então pelo faraó Ptolomeu I. O Ptolomeu I ele vai governar o Egito de 305 a 285 a.C. Esse Demétrio, que havia sido discípulo de Teofrasto, que havia sido discípulo de Aristóteles, o Demétrio foi encarregado não apenas de conduzir a cópia dos textos, mas possibilitar também a coleta de registros escritos em várias localidades do mundo grego. Então tinha esse cuidado aí de preservar, pesquisar esses escritos e selecionar os poetas da antologia, de atrair também à biblioteca eruditos para que selecionassem também esse material e fizessem a sua edição. Então nós temos todo este cuidado para organizar a antologia, para organizar esses textos importantes aí do mundo arcaico. Essas tarefas todas se intensificaram com o passar do tempo, notadamente com a subida de Ptolomeu II, o Filadelfo, ao comando do Egito, da qual resultou a ampliação física, inclusive da biblioteca, em que a cópia de textos atingiu uma escala sem precedentes. Então nós temos aí essa biblioteca trabalhando os textos gregos. Quanta coisa se perdeu, né? Infelizmente, em 47 a.C. ocorre uma catástrofe e um incêndio destrói a biblioteca. Posteriormente, ela se recuperou, foi reconstruída e continuou ativa até o século V depois de Cristo. Ao estudar essa lírica grega, esse mundo grego antigo, nós temos que ter em mente a importância da biblioteca.
a importância deste trabalho dos eruditos de Aristófanes, de Bizâncio, Demétrio e tantos outros para organizar, para voltar ao mundo grego. Ao coletar e organizar as obras desses poetas da Grécia arcaica e clássica, os eruditos da biblioteca concentraram-se exclusivamente nas palavras dos poetas. Da música, ou nada sabiam eles mesmos, ou por outra, tinham acesso a ela, mas não se interessavam por ela ou não a compreendiam. Então também já falei sobre isso, né? Conservaram os textos, mas não conservaram a música que acompanhava os textos, né? Se tinham notas, como foi essa música arcaica, se perdeu. O resultado é que a métrica, e não mais a performance, tornou-se o elemento distintivo da mélica, muito embora nesta designação derivada de melos, canção, e na designação lyrique, derivada de lira, que finalmente a substituiu, permanecesse marcada a natureza performática dessa poesia. Então, embora os nomes, né, mélica, lyrique, falam da condição performática, da performance, a música se perdeu. Preservaram-se alguns textos, né, preservaram-se os textos. E nós temos aqui vários fragmentos de cada poeta. Aqui é apenas uma amostra, e a autora da organização, ela vai dizer, a Juliana Ragusa, que isso é difícil encontrar em português. Nós não temos a totalidade dos fragmentos. Eu tenho aqui a obra de Safo e tenho a de Píndaro, mas são muitos textos. Aqui nós vamos acompanhar nesse livro apenas alguns fragmentos conhecidos, importantes, que ela resgata, traduz, comenta. E o que eu vou fazer também nesses vídeos é comentar alguns deles. Não vou ficar lendo o livro aqui para vocês, né? Apresentar em cada vídeo um poeta, 2 ou 3 ou 4 fragmentos, para a gente sentir essa poesia, a riqueza disso tudo. Mas o texto fica indicado para estudo, né? Para leitura atenta, que é sempre uma riqueza importante. É uma experiência bonita, né? Agora, ela vai continuar aqui nesse prefácio, falando como que se deu a edição tardia. Então, sob perspectiva textual, dos poetas da Mélica arcaica e tardo-arcaica, reunidos ali no cânone dos 9 líricos. Essa indagação só pode ser respondida parcialmente, pois, segundo as evidências, nos casos em que podemos discerni-los de modo razoável, foram variados e um tanto arbitrários os critérios que nortearam este trabalho. Então ela vai falar agora o que é possível dizer sobre cada um dos poetas. Não a biografia, depois isso eu vou falar em outro momento. Mas o que sobrou dos textos? Como que se organizou esses 9 líricos, esse material? Então ela começa por Alcman, seguindo aí a linha cronológica. Alcman, de Esparta, é o mais antigo dos cânones e é o primeiro do qual temos um corpo substancioso da obra. Ele estava ativo em 620 a.C. Desse poeta nós temos só uma canção completa. E depois nós temos 6 livros de canções, Melé, entre as quais se tinha um poema chamado As Mergulhadoras. 5 livros de canções e um poema mencionado. Então nós temos desse Alcman esses 6 livros de canções, depois mais 5 livros e outros tipos de textos, como temos também Partenóis. No fundo do Alcman nós temos 170 fragmentos e uma canção completa. Ela vai dizer então da transmissão direta. Como que chegam lá na Biblioteca de Alexandria uma transmissão direta? É através de papiros, inscrições,
manuscritos destinados ao registro dos textos. Então os filólogos tinham acesso a essa transcrição direta, papiros, manuscritos, compilações. E a transmissão indireta era feita por antigas obras em prosa, que citavam poemas desses poetas. Então a transmissão indireta se dá por citações em obra, em prosa ou em outros textos, sempre submetidas às demandas dos textos em que são feitas. Então, do Alckmin, nós temos 170 manuscritos, fragmentos, e uma canção completa, acho que é a primeira. De Safo. Safo era da ilha de Lesbos, 630 a 580 a.C. O critério, então, totalizou aí 9 livros de Safo. Era grande a obra dela ali compilada, da qual aqui, ela vai falar, existem 200 fragmentos. E sempre aqui são de transmissão direta ou indireta. Não vou ficar repetindo isso não, Só vejo quanto que sobrou de cada um. Eu tenho aqui a obra completa, como eu já disse, da Safo. O Alceu é a mesma época da Safo, cerca de 580 a.C. Ele era também de Lesbos. O número é incerto e os critérios de organização da obra dele são ignorados. Um total de 440 fragmentos em rolos papiráceos. Então, temos mais do que da Safo, 440 fragmentos. A Safo, 200. O Estesícoro, 632 a 556 a.C., nós temos 26 livros dele, canções narrativas, e conta-se 240 fragmentos de Estesícoro. E muitas vezes, eu acho que eu mostrei, um livro tinha só um fragmento. A Safo tem 9 livros. Lá, acho que não sei se é o livro 7, só um fragmento. Então, quando você fala, nossa, tem 9 livros, o Estesícoro tem 26 livros, talvez sejam poucos fragmentos ali dentro, 240 fragmentos. O Íbico, do sul da Itália, da cidade de Régio, 550 a.C., nós temos 7 livros de suas canções na Biblioteca de Alexandria. Nada sabemos dos critérios de organização. Dele nós temos 160 fragmentos, nenhum completo, do Íbico. Do Anacreonte de Teos, 550 a.C., era volumosa a sua edição na Biblioteca de Alexandria, no mínimo 5 livros, no máximo 10. Dele hoje sobreviveu, do Anacreonte, 150 fragmentos, em papiros precários, então 150 fragmentos. Simônides da ilha de Ceos, 556 a 464 a.C., nada se sabe sobre a edição da sua obra em Alexandria. Sobrou-se do corpus mélico do Simônides 100 fragmentos, a maioria preservada em citações. Baquílides da ilha de Ceos também, 518 a 452 a.C. Aqui o corpus da obra dele beneficiou-se com a descoberta do papiro do Museu Britânico de Londres, 733, publicado em 1897. Lá nós temos 14 epinícios e 6 ditirambos do poeta, que incrementou em mais de 1000 versos o volume de fragmentos até então conhecido, sobretudo por citações. E o Píndaro, 518 a 446 a.C., ele era natural de Tebas, é o maior corpus da América Antiga. Nós temos substanciosas fontes sobre Píndaro de transmissão direta, através de manuscritos preservados, 45 odes epinícias, num total de 4.500 versos. O Alexandre Magno, ele gostava muito de Píndaro. Diz que numa das excursões eles incendiaram Tebas, aqui na Grécia, e ele pediu que não destruíssem a casa de Píndaro, o poeta.
Do Píndaro, então, nós temos muitas coisas. Uma última coisa, ela fala sobre a transmissão direta dos poetas mélicos, seja em papiros, manuscritos, inscrições. Se a edição na Biblioteca de Alexandria foi essencial à sua preservação e estabelecimento do texto, outra cidade do Egito destacou-se no cenário das descobertas papiráceas, no final do século XIX e meados do século XX, a cidade de Oxirrinco, nome que o leitor verá diversas vezes nos comentários dos fragmentos, de onde foi resgatada uma incrível massa de papiros literários e não literários. Essa cidade tinha estreito contato com Alexandria e, em geral, os textos lá descobertos se reportam à atividade filológica e crítica dos grandes gramáticos alexandrinos. E ela encerra, então, esse prefácio falando deste livro aqui. Ela diz que a seleção desta antologia que ela fez, a Juliana Ragusa, procurou abarcar textos famosos dos poetas, muitos há séculos estudados, mas também os menos conhecidos, ou por serem fragmentários, ou por serem pequenos, ou por escaparem a visões predominantes na abordagem dos poetas, ou simplesmente por não terem entrado no círculo algo vicioso das antologias. A seleção contribui para ampliar o volume da Mélica arcaica disponível em português. Quem se aproxima da Mélica grega deve estar preparado para lidar quase sempre com o texto lacunar, sem começo e ou sem fim, truncado por lacunas e versos corrompidos, que exige uma metodologia de trabalho particular, um cuidado específico, delicadeza e sobriedade na abordagem, e resistência à tentação de preencher lacunas. Dá essa tentação mesmo. Você vai ler o texto, você fica querendo imaginar o que tem ali. Por um lado é interessante, por outro você pode quebrar a beleza do texto, né? Então, ao trazer esses textos, eu não vou pegar as citações muito longas, para a gente poder entender um pouco a riqueza, mas é sofrível muitas vezes, porque você não tem versos, você tem muitas lacunas, muitos versos machucados, perdidos. E aqui eu sublinhei uma palavra que ela diz, olha, é preciso saber apreciar a beleza do fragmento, respeitando-o como tal, similarmente ao que nos leva a fazer a poderosa imagem de Vênus de Milo, da Vênus de Milo, perfeita em sua machucada e lacunosa imperfeição. Achei isso muito bonito, né? Aproximar dos fragmentos com delicadeza, com amor. Depois ela fala as edições que ela usa para esta antologia, fala do processo de tradução do texto grego, da organização do texto aqui de cada poeta. Ela faz uma breve biografia, fala da obra, de aspectos relevantes da sua poética, perceptíveis nos textos selecionados, de sua recepção entre antigos e modernos. Depois ela traz o fragmento. Então, primeiro ela comenta, depois ela traz o fragmento para a gente. E termina dizendo, a antologia foi motivada pela inexistência em nossa língua de uma obra neste formato, com traduções e explicações de apoio à leitura, acessível ao leitor não especializado, mas proveitosa ao leitor especializado, estudioso do mundo grego e da poesia, no campo das letras e noutros afins. Espero que esta antologia possa satisfazer em alguma medida a todos que a tomarem em mãos, independentemente de seus estímulos, daquilo que buscam de sua formação. Então é isso que eu estou tentando e querendo fazer aqui, né? Trazer um pouco da poesia grega arcaica, que muitas vezes a gente não ouve falar, não estuda isso, mas é uma riqueza, é uma beleza incrível, né? Incríveis. Então essa introdução, e aí no próximo vídeo sobre esse tema eu vou começar os poetas. Vou fazer um vídeo para cada um: o Alckmin, o Alceu, a Safo, o Estesícoro, o Íbico, o Anacreonte, o Simônides, o Baquílides e o Píndaro. Vou fazer um vídeo para cada um deles e trazendo a riqueza, né, desta poesia para a gente. Um abraço, até mais.